Saudações apocalípticas! Também, né, se você é brasileiro e está vivendo no Brasil em pleno 2021, você está tendo a honra, o prazer de estar vivenciando, fazendo parte diretamente do Apocalipse, né? Tudo aquilo que está escrito lá naquele último livro do Novo Testamento, estamos vivendo aqui agora. Que honra, hein? Que glória, que bênção! Glória a Deus, né? Estamos aí vivendo guerras, pragas, doenças, os falsos mestres e profetas falando nas grandes mídias, né? E o pior de tudo, a besta, o anticristo no poder. Seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao Apocalipse. Bom, olha só, esse aqui é mais uma série, mais um episódio da nossa série Negro Nazareno. Muito prazer, eu sou Berloffa, pastor Berloffa. Se você ainda não me conhece, esse aqui já é o sexto episódio, não é isso? Sexto episódio. E hoje começa, digamos assim, uma nova fase, né, da nossa conversa aqui. Até então, o que eu fiz nos primeiros 5 episódios... Cara, eu tô... 4 ou 5, conta comigo aí. Foi a introdução, aí falamos sobre a cor da pele de Jesus, a profissão de Jesus, o lugar onde Jesus nasceu e cresceu e sobre a Maria. Então tá, é isso mesmo. Hoje é o sexto episódio. Eu sou uma bênção. Hoje é o sexto episódio. Então, nos primeiros 5 episódios, eu te dei um contexto sobre a vida de Jesus, né? Por que você vai parar aqui e me ouvir falando durante 12, 13, 14 minutos, 80 episódios de Jesus que você já ouviu falar pra caramba? Se você colocar no YouTube aí, tem todo mundo falando. Tem Malafaia falando, tem Nicodemos falando, tem ele mesmo falando. Se eu colocar Henrique Cristo, você vê o próprio Jesus falando. Então por que você vai parar para ouvir eu falar alguma coisa? Porque a perspectiva que a gente traz aqui talvez é uma que não tenha tanto por aí, né? Que não é uma leitura do Evangelho, ou seja, da biografia de Jesus, a partir de um fundamentalismo religioso, mas a gente está tentando trazer todos os contextos, né? Histórico, social, geográfico, para a gente fazer uma leitura da vida de Jesus como era de fato, né? E não a partir de uma leitura da leitura que foi feita na Europa do século XVI. Então, os primeiros 5 episódios eles são muito importantes, e se você não assistiu, de verdade, para o vídeo agora, assiste lá primeiro e depois você volta para cá, beleza? Porque os primeiros 5, eu dou esse background, né? Eu falo de Jesus ser um menino preto, pobre, nascido e criado no lugar mais pobre da Palestina. Eu falo... Enfim, eu trago todo esse contexto para que a partir de agora a gente comece então a fazer realmente uma leitura dos acontecimentos que temos relatados ali nos 4 evangelhos, e eu vou seguir agora em ordem cronológica. Como eu vou fazer isso? Bom, eu juntei os 4 evangelhos em ordem cronológica, né? Você sabe que cada evangelho foi escrito por 4 pessoas diferentes. Então, se você juntar os 4, você tem uma cronologia mais completa possível, né? É isso que eu fiz. E dentro dessa cronologia, nós vamos lendo os textos, né? Os principais textos, e fazendo uma interpretação disso, tá bom? A partir deste background que foi dado até aqui. Então, por isso que aqui começa uma nova fase da nossa série, que é agora realmente ir para a Bíblia e começar ali uma leitura da vida de Jesus, né? Do nascimento até a morte, ressurreição e tudo aquilo. Vamos lá então? Bora? Bom, o texto que a gente vai usar hoje é de Lucas capítulo 2, tá? Eu não vou ler o texto porque é chato ficar lendo o texto, é mais chato ainda você assistir alguém ler texto, tá bom? Você conhece o texto, se você quiser, você vai lá, pega a sua Bíblia e lê, tá bom? Mas é só você lembrar que é aquele texto, aquela cena muito curiosa a propósito, em que a Maria e o José, eles viajam até Jerusalém, né? Lembrando, eles não moravam em Jerusalém. Jerusalém é a capital, certo, de Israel. Então eles moravam, como eu já expliquei aqui, em outro lugar. Jesus nasceu em Belém e depois passou a sua vida em Nazaré. Então eles moravam em Nazaré e eles viajaram para a capital, até Jerusalém. Por quê? Porque era Páscoa. E na Páscoa,
todos os judeus iam para a capital, tá bom? Uma grande festa numa grande capital, e eles fizeram essa viagem. Ficaram lá os dias da Páscoa e depois foram embora. E olha só que coisa louca, né? 2 dias de viagem, eles viajando de volta, né, de Jerusalém, voltando para casa. Eu não sei que festa que foi essa, que 2 dias depois de viagem que eles foram perceber, que eles se deram conta, olha só que coisa louca, Jesus está aqui não. Jesus tinha 12 anos, um menino de 12 anos, e a mãe e o pai dele, Maria e José, só se deu conta que Jesus não estava na caravana de volta ali, no maior estilo filme Esqueceram de Mim 2, né? 2 dias depois. Maria, mas o que você tem na cabeça, mulher? 2 dias sem ver seu filho? Mas que tipo de mãe, né? Que tipo de pai é esse? Gente, olha só. Isso aí hoje em dia dá até cadeia, né? Abandono de incapaz. Bom, fato é que deve ter uma explicação. Eles viajavam em grande caravana, famílias, né? Provavelmente a Isabel falou, não, ele tá aqui comigo, não, ele tá com o outro e tal, enfim. Mas fato é que 2 dias depois eles voltam correndo, ai, Jesus ficou lá, volta correndo e se deparam com Jesus aonde? Jesus está no templo, ensinando sobre teologia dentro do templo. E aí você precisa entender esse contexto aqui, tá? Não fica espiritualizando a coisa, não. Não fica achando que está todo mundo em volta de Jesus porque Jesus é Jesus, tá? Jesus é Jesus só para você. Lá ele era só o Jesus, o filho do Zé, tá bom? Jesus, Deus, encarnado, só para você, para mim, que somos cristãos, tá bom? Para a galera ali era só um menino. Era só um menino falando dentro de um espaço acadêmico, em plena festa. No momento em que os mestres mais se preparavam, porque ia ter muita gente, então eles iam poder falar, ensinar, defender as suas teses. Um menino de 12 anos chama a atenção neste ambiente. É muito louco de você pensar isso. É a mesma coisa que você ir para um encontro onde vai estar os maiores mestres da filosofia. Pensa hoje em dia aí, a PUC reúne lá o Cortella, o Karnal, o Pondé, esqueci o nome do que eu mais gosto. Aí, tá vendo? O Clóvis de Barros Filho e outros filósofos, e cada um tem um tempo para falar, aquela coisa, né? Aquela sabatina, aquela coisa. De repente, um menino de 12 anos falando, chamando a atenção desses caras, dessas mulheres, das pessoas que estavam lá. E pior, é esse menino que nós estávamos conversando até agora. Um menino preto, pobrérrimo. Jesus com certeza estava maltrapilho, mal vestido, pobrérrimo, filho da Maria mal falada, que eu falei no último episódio, filho do Zé Pedreiro. Então, assim, era um cara que vamos falar a verdade, ninguém dava nada para ele. Um menino ali, ninguém daria nada para ele. O que poderia esperar desse menino preto, pobre, favelado? Filho da Maria mal falada e do Zé Pedreiro. O que esperar deste menino? Bom, eu não sei o que esperar. Eu sei que 2 dias que Jesus ficou sozinho, ele desenrolou uma galera assentada em volta dele, ouvindo ele falar. E mais uma vez eu chamo sua atenção. Não espiritualiza o bagulho, porque não existe isso, tá? Ah, estavam todos porque era a voz de Deus. Não, não, tá? Jesus é Jesus para nós. Jesus é o Cristo para nós que somos cristãos. Para eles era só um menino, falando com muita sabedoria. Então é isso que eu queria falar para vocês, sobre agora o que Jesus manjava, o que ele falava, qual era a instrução, o grau de instrução de Jesus aos 12 anos de idade. Primeiro vamos falar das línguas, né, dos idiomas ali. Há uma confusão que talvez você não saiba, deixa eu te ajudar. Você bem sabe que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, ok? Ele foi escrito em grego. Mas qual era a língua que Jesus naturalmente falava e o povo hebreu naturalmente falava? E aí talvez você pense, o hebraico. Não, não era. Lógico que o hebraico é a língua mãe dos hebreus, mas depois de alguns exílios, principalmente o exílio babilônico, a língua que ficou mais natural entre o povo de Israel
foi o aramaico, tá? O hebraico, ele era uma linguagem dentro da academia, sabe? Apenas os estudiosos falavam o hebraico, só as pessoas mais instruídas, ok? O aramaico era a língua do povão. Então Jesus com certeza falava o aramaico, ponto final. Para Jesus estar dentro do templo ensinando, podemos afirmar com certeza absoluta que ele também falava já o hebraico, porque só era falado o hebraico dentro desses espaços. Para os rabinos, para os mestres terem dado atenção para Jesus, com certeza ele estava falando, discutindo em hebraico. Então, de cara, a gente já sabe que com 12 anos de idade, Jesus falava pelo menos 2 línguas. Mas eu quero trazer aqui evidências de que mostram que provavelmente Jesus falava 4 línguas. Aqui com 12 anos de idade, 2 com certeza. Até os 30, é quase certeza absoluta que Jesus falava 4 línguas. Além do hebraico e do aramaico, também o grego, porque o grego era uma língua, tipo o nosso inglês hoje, uma língua universal, que mais ou menos todo mundo fala. E ali Jesus estava num contexto que era muito utilizado o grego. Inclusive, como eu disse, o Novo Testamento foi escrito em grego. E Jesus, o tempo todo, ele traz elementos da cultura grega, né? A eclesia, o Hades, são conceitos gregos que Jesus traz. Ele cita filósofos gregos, ele conversa com linhas teológicas oriundas do grego, linhas filosóficas oriundas do grego. Então, olha, é 99% de certeza afirmar que Jesus falava também o grego. E provavelmente ele falava também o latim, por causa da expansão do Império Romano. O Império Romano estava sobre Israel, ok? Então é muito provável que Jesus falava a língua dos romanos, até porque Jesus conversou com o centurião romano, Jesus conversou com Herodes, ele discutiu várias vezes com várias pessoas do Império Romano. Então, assim, 99% que Jesus falava grego e põe uns 90% aí que Jesus também falava o latim. Então a gente já sabe que Jesus, aos seus 30, 31, 32, até os 33, Jesus falava pelo menos 4 línguas. Bom, voltando lá para os 12 anos, Jesus no templo, uma curiosidade dos 12 anos de um menino. Ali tem a tal festa chamada Bar Mitzvah, que tem igreja evangélica que faz isso. Ai, que vergonha! Tinha uma igreja que eu ia e eles faziam isso. Os meninos ali que estavam fazendo 12 anos ia passar pelo Bar Mitzvah, como se os meninos fossem judeu. Não passa vergonha não. Gente, vocês não têm vergonha de passar vergonha não? Vocês que fazem isso? Fica trazendo cultura judaica, cultura hebraica para dentro da igreja. Vergonha não é creme para ficar passando não, gente. Segura a mão aí, pelo amor de Deus. Bom, mas vamos lá. Tem o Bar Mitzvah, que era mais ou menos assim, a passagem do menino para homem, né? Quando o menino fazia 12 anos, entendia-se que ele estava agora começando quase a fase adulta da vida dele, ou pelo menos a construção da fase adulta. Então, com 12 anos de idade, o pai decidia se aquele menino ele ia entrar na academia e ser um acadêmico, ou se ele ia seguir a profissão do pai, né? Era natural que o menino seguisse a profissão do pai. Lógico, e nada mudou até hoje, quem ingressava para a academia é quem tinha mais dinheiro, óbvio. Jesus, sendo pobre do jeito que era, vivendo em Nazaré do jeito que ele vivia, obviamente ele não teria condições de bancar a academia. Mas lembra que com 12 anos, exatamente no momento ali que Jesus estava no seu Bar Mitzvah, ele estava ensinando teólogos e filósofos na capital, na Páscoa, ou seja, filósofos e teólogos, os rabinos de toda Israel estavam ali e tiveram conhecimento de Jesus. Então é óbvio que Jesus recebeu convites para dali mesmo já ingressar para uma academia. Ele estava na idade e estava ensinando todo mundo. Imagina o tanto de gente que não chegou no José falando, pô, você é pai desse menino? Não, eu quero dar uma bolsa para ele ingressar aqui nessa academia, Então, o menino que não tinha nenhuma perspectiva financeira de ingressar na faculdade, de repente começa a receber bolsas por causa da sabedoria que ele apresentava até ali. E como que ele recebeu essa sabedoria? Como que ele sabia tanto? E aí, mais uma vez eu falo, não espiritualiza as coisas, ok? Não, porque ele era Deus e a sabedoria divina. Não, ok? Mesmo que você seja o mais crente que você for,
O próprio Evangelho, a própria Bíblia deixa muito claro que Deus, que Jesus sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se desfez de toda a sua glória e se encarnou num homem, ou seja, Jesus se despiu de todas as suas naturezas divinas para virar homem, humano, tá bom? Então Jesus era só um menino e tudo que ele falava ali é porque ele tinha sido instruído obviamente, pelo seu pai, o nosso queridíssimo José. Nos episódios anteriores, né, a gente falou um pouquinho de José, mas não tanto, até porque a gente quase não tem informação desse cara. Mas eu falei para você, né, daquela possibilidade muito forte de José já vir de outro casamento, de ter outros filhos antes de conhecer Maria, aquela coisa toda. E a gente não sabe do passado desse cara, mas obviamente ele era um cara muito instruído, muito inteligente, porque é ele quem ensinava Jesus, e Jesus com 12 anos estava dando aula. Então José era um cara muito foda. E olha só que coisa mais louca. Imagina José, pedreiro, com Jesus e com certeza já vários outros filhos, né? Talvez mais velhos, como eu já trouxe uma teoria aqui, e com certeza já mais novos, recebendo convites, né, de academias de toda a Palestina para que Jesus ingressasse. Era uma oportunidade única, né? Jesus ia se tornar um rabino. Nossa, que demais! Só que não, né? Imagina Jesus um rabino. Imagina Jesus dos 12 aos 30 anos enfiado numa academia, enfiado numa faculdade, ao invés de enfiado lá em Nazaré, no meio da miséria. Será que Jesus seria o mesmo cara que nós conhecemos depois, nos seus 30 anos? E é essa perspectiva, é essa visão que José tem. E José fala, não, Jesus não vai para a academia. Tanto é que Jesus segue o ofício do Pai. Então nós podemos entender que sim, Jesus recebeu esses convites para ingressar na academia, mas José disse não. É como se José falasse assim, eu vou ensinar tudo para ele, e ensina muito, porque com 12 anos Jesus já está dando aula, e com 30 anos você sabe tudo que Jesus ensina, tudo que Jesus fala, e em 4 idiomas. Então José tinha uma carga cultural muito grande, e ele passa tudo isso para Jesus ao longo da vida. Só que tudo isso José ensina para Jesus é nas construções, é no chão da vida. José coloca Jesus para trampar no pesado. Você não vai virar uma almofadinha não, você não vai virar um João Dorinha da vida aí não. Você vai trabalhar comigo no pesado e é eu que vou te ensinar. E Jesus cresce aprendendo com o Pai toda a sua cultura, mas aprendendo também no chão da vida, com a miséria, com a fome, com a injustiça, com os trabalhadores da sua tribo, né, com os agricultores, com outros pedreiros. E é quase que essa dualidade de culturas, né, que forma o caráter e a personalidade do Jesus que nós vamos conhecer. E é por isso que esse episódio, esse capítulo no livro também, a gente chama de Jesus o subversivo. Cara, porque ele realmente ele consegue subverter uma realidade de pobreza, de escassez, se torna um cara extremamente culto, extremamente inteligente, mas em nenhum momento deixou as suas raízes, e toda essa sabedoria ele aprendeu no chão da vida, com o ser humano, com as pessoas, e não apenas de livros e teorias, o que é muito importante também, mas no olho, no contato, na pele, tomando pancada da vida. É isso que forma o caráter de Jesus, e é este contexto que nós estamos trazendo aqui nessa série chamada Jesus, o Negro Nazareno. E eu vou ficando por aqui, mas antes, não ouse você ir embora, por favor, sem dar um like, sem se inscrever no canal e sem copiar esse link e compartilhar num grupo de WhatsApp, grupo da igreja, da família. Dá essa moral pra mim, Tu podia estar pedindo dízimo, podia estar te roubando, falando que Deus quer 10% do seu salário, mas não vou fazer isso. Vou jogar sério contigo, você não precisa dar dinheiro, mas dá um like. 3 coisas, dá um like, se inscreve, copia o link e manda em um grupo do WhatsApp. Fala assim, ó, se liga nesse vídeo do menino aí, o menino é bom, hein? Faz isso pra mim agora e que Deus te abençoe.